Ó, que você faria se a pessoa que te chama de velha inútil, na frente dos seus netos, está planejando demitir gente da sua idade, na sua própria empresa? Que ele conta os dias para você parar de dar despesa, sem saber que é você quem paga o salário dele há 8 anos? Eu descobri. E posso te garantir que a vingança foi mais doce que qualquer sobremesa que já fiz para aquela família ingrata. Meu nome é Conceição Santos. Tenho hoje 67 anos e aos 52 eu aprendi uma lição que toda mulher brasileira deveria saber. Nunca revele todo o seu poder de uma vez. Mantenha sempre algumas cartas na manga, porque o dia que você mais precisar delas pode chegar quando você menos esperar. Era março de 2010. O Brasil crescia, Lula estava no segundo mandato e todo mundo falava em crise internacional que ainda não havia chegado aqui. Eu morava num apartamento simples no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Cuidava dos meus 2 netos quando minha filha Patrícia precisava. E na visão da minha família, bem, eu era apenas uma viúva aposentada, que fazia faxina e comida. Ricardo, meu genro, havia casado com minha Patrícia em 2002. Homem bonito, formado em engenharia, que falava difícil e usava terno todo dia. Nos primeiros anos, ele até me respeitava. Mas conforme foi subindo na Metal Sul, uma empresa de peças automotivas onde conseguiu um emprego de gerente, foi mudando comigo. Conceição, para de fazer escândalo, ele dizia quando eu reclamava de alguma coisa. Você não entende como o mundo funciona. É diferente da sua época. Da minha época. Como se eu tivesse nascido no século retrasado. O que ele não sabia, o que ninguém da minha família sabia, é que aquela velha inútil que ele tanto desprezava era, na verdade, a dona da Metal Sul. Acionista majoritária. 78% das cotas da empresa que meu falecido marido Antônio e eu construímos juntos desde 1985. Antônio morreu em 2004, vítima de um infarto fulminante. Antes de partir, ele me fez prometer que eu manteria a empresa funcionando, mas que não precisava carregar o fardo sozinha. Deixa os homens se acharem importantes, Conceição. Você fica nos bastidores, controlando tudo. É mais seguro assim. E foi o que fiz. Contratem Carlos Drummond, nosso advogado de confiança há 30 anos, para gerenciar tudo oficialmente enquanto eu fingia ser apenas uma viúva simples, vivendo de pensão. Na documentação, eu aparecia como C.A. Santos, um nome neutro que ninguém associava à Dona Conceição da Zona Leste. Por 6 anos, funcionou perfeitamente. A empresa cresceu 340%, abriu 2 filiais e Ricardo acreditava que seu talento natural para a liderança era responsável pelo sucesso. Eu assistia calada nas reuniões familiares quando ele se gabava das decisões estratégicas que tomava, sem saber que cada movimento importante passava pela minha aprovação final. Até que chegou aquele dia de março, o dia em que descobri que meu próprio genro estava planejando uma limpeza etária na empresa, começando pelos funcionários acima de 50 anos. São um peso morto, Patrícia, ele disse para minha filha durante um jantar. Gente velha não se adapta, não tem energia. Só dá despesa com plano de saúde e folga para médico. Mas e a minha mãe, Ricardo? Perguntou Patrícia. Ela também tá ficando velha. Sua mãe é diferente, ele respondeu, olhando para mim com aquele sorriso condescendente. Ela pelo menos sabe o lugar dela. O lugar dela. Meu lugar. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Não foi raiva imediata, não foi desespero. Foi algo muito mais frio, muito mais perigoso. Foi a certeza absoluta de que Ricardo Mendes havia cometido o maior erro da vida dele e que eu faria questão de mostrar exatamente qual era o meu lugar. Para entender como consegui enganar minha própria família por tanto tempo, você precisa conhecer a Conceição que eles viam todos os dias. Acordava às 5 da manhã. Fazia café forte na cozinha pequena, assistia ao Bom Dia São Paulo enquanto dobrava roupas. Quando Patrícia me ligava, sempre de manhã cedo, antes de ir trabalhar, eu estava disponível. Mãe, pode buscar as crianças na escola hoje? Claro que podia. Mãe, o Ricardo vai chegar tarde, pode fazer janta para nós? Sem problemas. Usava roupas simples compradas em promoção no centro da cidade. Cabelo preso em coque, sandália rasteira, bolsa de mercado.
Na padaria do seu Joaquim, na farmácia da Dona Rosa, no mercadinho do Marcelino, eu era apenas a viúva do Antônio que morava no prédio azul da esquina. Dona Conceição é muito trabalhadora, diziam as vizinhas. Perdeu o marido novo, mas não baixou a cabeça. Cuida dos netos como se fossem filhos. E eu cuidava mesmo. João, de 10 anos, e Maria Eduarda, de 7, eram minha paixão genuína. Levava no futebol, ajudava com lição de casa, contava histórias antes de dormir quando ficavam em casa. Para eles, eu era simplesmente a vovó Conceição que fazia o melhor brigadeiro do mundo e nunca esquecia de comprar Danone de morango. O que ninguém sabia é que 3 vezes por semana, enquanto todos achavam que eu estava no mercado ou na igreja, eu entrava num táxi e ia para o centro da cidade. Subia até o 12º andar de um prédio comercial na rua Barão de Itapetininga, onde ficava o escritório da DS Consultoria, a empresa de fachada que Carlos Drummond criou para gerenciar meus negócios. Lá, eu me transformava. Trocava a roupa simples por tailleur discreto, prendia o cabelo de forma elegante, colocava óculos de grau, que só precisava usar para ler contratos. Durante 2 horas, eu era C.A. Santos, a executiva fantasma que controlava uma das maiores fornecedoras de peças automotivas da Zona Leste paulista. Os relatórios da Metal Sul, Dona Conceição, Carlos dizia, estendendo uma pasta azul. Ricardo aprovou o corte de 15% na equipe de vendas, mas aumentou o próprio salário em 22%. E a produtividade? Eu perguntava, analisando planilhas. Caiu 8% no último trimestre. Os funcionários mais antigos são justamente os mais eficientes. Ele está cortando músculo e mantendo gordura. Eu sabia que Ricardo não era um mau gerente por malícia. Ele genuinamente acreditava que estava modernizando a empresa. O problema é que suas modernizações seguiam cartilhas de MBA americano sem entender a realidade brasileira. Demitir funcionário experiente para contratar estagiário bonito. Terceirizar serviços que funcionavam bem internamente. Investir em tecnologia cara que ninguém sabia usar. Nos primeiros anos, eu corrigia os piores erros através do Carlos. Dr. Drummond, o senhor não acha que seria melhor manter o seu Mário na supervisão? Ele conhece cada parafuso da empresa há 15 anos. E, magicamente, Ricardo mudava de ideia após uma conversa com a diretoria. Mas conforme meu genro foi ganhando confiança, foi ficando mais teimoso. Começou a questionar decisões que vinham de cima, a reclamar que essa diretoria não entende de gestão moderna. Em 2009, ele teve a audácia de sugerir que a empresa estava sendo mal administrada por gente velha sem visão. Gente velha sem visão. Eu, que havia transformado uma oficina de fundo de quintal numa empresa com 120 funcionários e faturamento de 12 milhões por ano. Mas o que mais me doía não eram os insultos profissionais. Era ver como ele me tratava na frente dos meus netos. Vovó, por que o papai disse que você não entende de dinheiro? João me perguntou um dia, após presenciar Ricardo explicar para Patrícia que eu não tinha cabeça para essas coisas. É impressão sua, meu amor, respondi, fingindo naturalidade. O papai só estava conversando sobre trabalho, mas João não era bobo. Ele sempre fala assim com você, vovó, como se você fosse burra. Meu próprio neto, aos 10 anos, já percebia a forma como Ricardo me diminuía constantemente. E o pior, estava começando a normalizar aquilo como o tratamento adequado para mulheres idosas. Foi nesse momento que comecei a planejar algo que ainda não sabia exatamente o que seria. Apenas tinha certeza de que não podia deixar meus netos crescerem achando que desrespeitar idosos era comportamento aceitável, e que Ricardo Mendes precisava aprender uma lição sobre subestimar mulheres brasileiras. O telefone da cozinha tocou às 8h15 da noite de uma terça-feira. Eu estava terminando de lavar a louça do jantar. Tinha feito macarronada para Ricardo, Patrícia e as crianças, como sempre fazia às terças. Alô? Atendi, ainda com as mãos molhadas. Boa noite. Posso falar com o Dr. Ricardo Mendes? A voz era jovem, feminina, profissional. Ele não está. Quem gostaria? Aqui é Débora, da Secretaria da Metal Sul. O Dr. Ricardo pediu para confirmar a reunião de amanhã, às 2 da tarde, sobre o projeto de redução de custos.
É sobre a demissão dos funcionários mais velhos. O prato que eu segurava escorregou das minhas mãos e se estilhaçou no chão da cozinha. O barulho foi tão alto que Patrícia gritou da sala. Mãe, está tudo bem? Tudo sim, filha. Quebrei um prato. Mas não estava tudo bem. Meu mundo havia acabado de desabar. Moça, você tem certeza que é para o Ricardo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sim, senhora. Ricardo Mendes, gerente geral. A reunião é sobre o corte de funcionários acima de 50 anos. O doutor disse que já havia conversado com a senhora sobre os detalhes. Conversado comigo. Ela achava que eu era alguém da empresa. Claro, sobre os detalhes, consegui falar. Me lembra quantos funcionários serão atingidos? 17, dona. Todos acima de 50 anos. O doutor disse que são peso morto mesmo, que não se adaptam às mudanças. A ideia é substituir por gente mais nova e barata. 17 funcionários. Gente que trabalhava na Metal Sul há mais de uma década. Seu Mário, que ensinou Ricardo a operar as máquinas quando ele chegou. Dona Neuza, que conhecia cada cliente pelo nome. Seu João Carlos, que nunca faltou um dia sequer em 15 anos de empresa. Entendi. E quando será executado o plano? Na sexta-feira, dona. O doutor quer fazer tudo de uma vez. Disse que é mais eficiente. Entregar as cartas de demissão, recolher os crachás e liberar para casa no mesmo dia. Na sexta-feira. 4 dias. Obrigada pelas informações. Pode deixar que repasso para o Dr. Ricardo. Perfeita. Tenha uma boa noite. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da cozinha, rodeada de cacos de louça, com o coração batendo tão forte que sentia o pulso no pescoço. Da sala, ouvia a voz do Ricardo explicando para as crianças por que elas não podiam assistir aquele filme. Isso é coisa de adulto. Vocês não têm idade para entender. Não têm idade para entender. Como eu não tinha idade para entender economia. Como eu não tinha capacidade para entender negócios. Como eu era apenas uma velha inútil que não sabia o lugar dela. Sentei na cadeira da cozinha e comecei a tremer. Não de medo, não de tristeza. De uma raiva tão fria e tão profunda que precisei segurar na mesa para não gritar. 17 famílias destruídas, 17 aposentadorias comprometidas, pessoas que confiavam na Metal Sul, na minha empresa, para sustentar suas famílias. E tudo isso para que Ricardo pudesse mostrar modernização para uma diretoria que ele nem sabia que era formada por uma pessoa só. Eu. Mãe! Patrícia apareceu na porta da cozinha. Que tanto de caco é esse? Você está bem? Estou ótima, filha. Levantei e comecei a juntar os pedaços. Só escorregou da minha mão. Deixa que eu ajudo. Ela se abaixou e começou a catar os cacos maiores. O Ricardo estava comentando que a empresa dele está indo muito bem. Vai fazer umas mudanças importantes na equipe. Mudanças importantes na equipe. Que tipo de mudanças? Perguntei, testando até onde ela sabia. Renovação do quadro de funcionários. Ele disse que tem muita gente velha lá que não rende mais como deveria. Vai trazer sangue novo. Sangue novo. Minha própria filha repetindo o discurso do marido como se fosse verdade absoluta. E você acha certo isso, Patrícia? Ela parou de juntar os cacos e me olhou com surpresa. Claro, mãe. É assim que funciona nas empresas modernas. Gente que não se atualiza acaba sendo um peso. O Ricardo está só fazendo o trabalho dele. Apenas fazendo o trabalho dele. Demitir 17 pessoas às vésperas da Páscoa, separar famílias, jogar trabalhadores experientes no desemprego aos 50 e poucos anos, quando ninguém mais contrata. Você tem razão, filha, respondi, guardando o último caco no lixo. O Ricardo sabe o que está fazendo. Patrícia sorriu e voltou para a sala. Eu fiquei sozinha na cozinha, olhando pela janela para as luzes dos apartamentos vizinhos. Famílias normais, vivendo suas vidas normais, sem saber que a poucos quilômetros dali, uma velha inútil estava descobrindo exatamente do que era capaz quando alguém mexia com suas pessoas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama, olhando para o teto, planejando cada movimento dos próximos dias. Não seria mais a Conceição submissa que aceitava humilhações em silêncio. Não seria mais a avó boazinha que fingia não entender o que estava acontecendo. A partir daquele momento, eu seria
C.A. Santos, a executiva fantasma que Ricardo Mendes não sabia que existia. E ele ia descobrir da pior forma possível. Na manhã seguinte, acordei às 5 como sempre, mas desta vez com um propósito completamente diferente. Enquanto o café passava, liguei para Carlos Drummond de um telefone público na rua de trás. Nunca fazia ligações importantes de casa. Carlos, preciso de todos os relatórios da Metalsul dos últimos 6 meses. E quero uma auditoria completa das decisões do Ricardo. Dona Conceição, aconteceu alguma coisa? Aconteceu que descobri que meu genro está planejando demitir 17 funcionários na sexta-feira. Pessoas acima de 50 anos. Incluindo gente que trabalha conosco há mais de década. O silêncio do outro lado durou uns 10 segundos. Carlos conhecia meu temperamento há tempo suficiente para saber que quando eu falava naquele tom, era melhor não questionar. Passo no escritório hoje às 2 da tarde? Perguntei. Claro, vou preparar tudo. O resto da manhã foi teatro puro. Levei os netos na escola, conversando naturalmente sobre lição de casa e futebol. Parei no mercado, cumprimentei as vizinhas, reclamei do preço da carne. A Conceição de sempre, invisível e inofensiva. Mas por dentro, eu estava catalogando cada detalhe, cada conversa, cada pista sobre o que realmente acontecia na Metalsul. Durante o almoço, Ricardo apareceu em casa para buscar uns documentos que havia esquecido. Perfeito. Oi, sogra. Como vai? Ele nem olhou direito para mim, já vasculhando a pasta. Bem, Ricardo. Trabalho hoje? Reunião importante à tarde. Mudanças grandes na empresa. Ele encontrou os papéis e relaxou. Finalmente vou poder modernizar aquele lugar. Tem gente lá que parece que parou no tempo. Imagine só, respondi, fingindo simpatia. Deve ser difícil trabalhar com gente mais velha. Nem me fale, sogra. Alguns funcionários têm idade para ser meu pai, mas querem ensinar como trabalhar. Não entendem que o mundo mudou. Eu estava lavando alface na pia, de costas para ele. Então, Ricardo não viu meu sorriso gelado. E o que você vai fazer com eles? Renovação completa do quadro. Sexta-feira vai ser um marco na história da Metalsul. Um marco. Como se fosse uma conquista histórica demitir pessoas trabalhadoras. Às 2 da tarde, estava no escritório do Carlos. Ele havia preparado uma mesa cheia de documentos, planilhas, relatórios. O que vi me deixou mais furiosa ainda. Conceição, olha isso aqui. Carlos apontou para uma planilha financeira. Nos últimos 6 meses, Ricardo aprovou o corte de 2 turnos de produção, mas aumentou o próprio salário e o de 3 supervisores jovens em 35%. E a produtividade? Despencou 23%. Os funcionários que ele quer demitir são justamente os que sustentam os números da empresa. Peguei a lista dos 17 dispensáveis. Conhecia a maioria pelo nome. Mário Gonzalez, 54 anos, operador de máquinas há 16 anos. Jamais teve uma reclamação, treinou metade dos funcionários mais novos. Neuza Oliveira, 51 anos, supervisora de qualidade há 12 anos. Reduziu defeitos de produção em 67% desde que assumiu o setor. João Carlos Ferreira, 57 anos, responsável pela manutenção há 15 anos. A empresa nunca teve uma parada por quebra de equipamento no turno dele. Carlos, eu quero conversar pessoalmente com cada um destes funcionários, sem que ninguém da gerência saiba. Como? Pensei por uns minutos. Tinha que ser natural, sem levantar suspeitas. Você vai marcar uma auditoria de satisfação dos funcionários. Pesquisa anônima sobre condições de trabalho. Eu vou estar lá como consultora externa. Conceição. Pode ser perigoso, eu sei, mas preciso entender exatamente o que está acontecendo lá dentro antes de tomar qualquer decisão. Na quinta-feira de manhã, Carlos ligou para a Metalsul informando sobre a auditoria externa marcada para aquela tarde. Ricardo ficou nervoso. Auditorias não estavam no cronograma dele, mas não podia recusar uma ordem que vinha da diretoria. Às 3 da tarde, entrei na Metalsul pela primeira vez em 6 anos. Usei roupas sociais discretas, cabelo preso, pasta executiva. Nada muito chamativo, mas definitivamente não era a Conceição de sandália rasteira que Ricardo conhecia. Mesmo assim, meu coração disparou quando passei pela recepção. Se alguém me reconhecesse.
A senhora deve ser a auditora, disse uma jovem da administração. Dr. Ricardo pediu para avisar que ele está em reunião externa, mas deixou tudo preparado. Melhor ainda. Ricardo fora era sinônimo de liberdade total para conversar com os funcionários. A primeira foi Dona Neuza. Mulher pequena, cabelos grisalhos, mãos calejadas de décadas trabalhando com peças de metal. A senhora está satisfeita com o ambiente de trabalho? Perguntei, gravando oficialmente. Olha, sempre foi uma empresa boa. Salário em dia, plano de saúde, respeito. Mas de uns meses para cá, o que mudou? Neuza olhou para os lados, verificou se estávamos sozinhas. O gerente novo tem umas ideias esquisitas. Quer trocar todo mundo por menino novo. Diz que a gente não tem energia. E vocês não têm? Ela riu amargo. Semana passada eu fiquei até às 10 da noite consertando um lote que os meninos novos tinham estragado. Falta de energia. A senhora tem medo de perder o emprego? Tenho, sim. Meu marido está desempregado há 8 meses. Se eu sair daqui, a gente perde a casa. Conversei com mais 5 funcionários da lista de Ricardo. Todas as histórias eram parecidas. Pessoas dedicadas, experientes, com famílias dependendo daquele salário, sendo tratadas como descartáveis por um gerente que confundia modernização com crueldade. O último foi seu Mário. Homem grande, mãos enormes, jeito calmo de quem já viu de tudo na vida. Dona auditora, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora conhece o dono desta empresa? Meu coração parou. Por que pergunta? Porque se conhecer, queria que a senhora dissesse uma coisa para ele. O quê? Seu Mário olhou para as máquinas que operava há 16 anos, depois voltou os olhos para mim. Que a Metalsul sempre foi uma empresa familiar. O finado seu Antônio tratava a gente como gente, não como número numa planilha. Se o novo dono quer mudar isso, bem, pelo menos que tenha a decência de dizer na nossa cara, não pelas costas. O senhor acha que o dono atual não sabe o que está acontecendo? Acho que quem manda de verdade está muito longe daqui para se importar com a gente. Quem manda de verdade está muito longe daqui. Saí da Metalsul naquela tarde com uma certeza. Ricardo não era apenas um gerente incompetente. Ele era um destruidor sistemático de tudo que Antônio e eu havíamos construído. E estava fazendo isso em nome de uma modernização que só beneficiava o próprio ego. Mas seu Mário estava errado numa coisa. Quem mandava de verdade não estava longe. Estava bem pertinho. E estava muito, muito interessada no que acontecia com cada um daqueles funcionários. Naquela mesma noite, depois que toda a família foi embora, sentei na mesa da cozinha com todos os documentos que Carlos havia me dado. Não era apenas sobre as demissões de sexta-feira. Era sobre um padrão de destruição que vinha acontecendo há meses. Ricardo havia criado um sistema perverso. Demitia funcionários experientes alegando redução de custos, mas contratava estagiários e terceirizados por valores que, somados, custavam mais caro que o salário dos demitidos. A diferença é que os novos funcionários não tinham direitos trabalhistas completos, não conheciam a empresa e dependiam totalmente da aprovação dele para continuar empregados. Em outras palavras, meu genro estava construindo um reino de terror pessoal com o dinheiro da minha empresa. Mas isso não era nem o pior. Fuçando mais fundo nos relatórios, descobri que Ricardo havia aprovado um bônus por modernização para si mesmo e 3 supervisores aliados. R$ 22.000 cada um, pagos na folha de dezembro. Dinheiro que saiu diretamente do fundo de reserva que Antônio e eu mantínhamos para emergências. R$ 22.000. Quase um ano de aposentadoria de qualquer um dos funcionários que ele pretendia demitir. Liguei para Carlos na manhã de quinta-feira. Carlos, preciso de uma informação. Quem autorizou esse bônus de dezembro? Teoricamente, a diretoria, através de uma ata que Ricardo apresentou. Mas Conceição, você não assinou essa ata. Como assim não assinei? A assinatura da ata está como C.A. Santos, mas não é sua letra. Eu tenho todas as suas assinaturas dos últimos 6 anos, e essa é completamente diferente. Falsificação de documento. Apropriação indébita. Ricardo não estava apenas sendo incompetente. Estava cometendo crime. Carlos, quero que você faça uma coisa.
contrate um detetive particular para seguir o Ricardo durante esta semana. Quero saber onde ele vai, com quem conversa, que reuniões tem fora da empresa. Conceição, até onde você quer levar isso? Até onde for necessário. O relatório do detetive chegou sexta-feira de manhã, poucas horas antes das demissões programadas. Ricardo havia mentido sobre várias reuniões externas dos últimos dias. Na terça, quando disse que estava visitando fornecedores, passou a tarde num motel da Marginal com a secretária dele. Na quarta, quando alegou reunião com o banco, estava numa concessionária de carros comprando um Honda Civic 2010 à vista. Um Honda Civic 2010. R$42 mil. Exatamente o dobro do bônus que ele havia roubado da empresa. Mas a descoberta mais perturbadora veio de uma gravação que o detetive conseguiu de um almoço que Ricardo teve quinta-feira com 2 outros gerentes de empresas do setor. Cara, essa história de demitir os velhos é genial, dizia a voz inconfundível do meu genro. Você livra a empresa de gente acomodada e ainda manda um recado para o resto. Quem não se comportar vai para a rua também. E a diretoria não questiona? Perguntava outro homem. Que diretoria? É um fantasma qualquer que nunca aparece na empresa. Assina o que eu mando, paga o que eu aprovo. Melhor chefe impossível. Tu tens sorte, cara. Trabalhar com dono ausente é o paraíso. Pois é. E entre nós, se essa diretoria fantasma soubesse como a empresa estava mal antes de eu chegar, me daria um aumento em vez de questionar minhas decisões. Mal antes de ele chegar. A empresa que Antônio e eu construímos em 20 anos, que nunca teve um ano de prejuízo, que mantinha 120 famílias empregadas com dignidade. Mal. Desliguei o gravador e fiquei uns 10 minutos em silêncio. Não era mais questão de incompetência ou diferença de visão. Ricardo estava conscientemente destruindo a Metalsul por puro ego, mentindo para a família, roubando dinheiro e humilhando pessoas trabalhadoras. E tudo isso achando que eu era uma velha inútil demais para descobrir. Liguei para Carlos. Carlos, cancela as demissões de hoje. Como? Liga lá e diz que a diretoria mudou de ideia. Reunião cancelada, ninguém será demitido hoje. E depois? Depois eu cuido pessoalmente. Às 14h, hora marcada para as demissões, Ricardo recebeu uma ligação da secretaria informando que a diretoria havia cancelado a reunião por motivos estratégicos. Segundo o detetive, ele quebrou um cinzeiro na mesa de raiva. Que diretoria filha da puta é essa que não me deixa trabalhar? Gritou para qualquer um que pudesse ouvir. Diretoria filha da puta. Era hora de apresentar pessoalmente essa diretoria para o Dr. Ricardo Mendes. Sábado de manhã, acordei diferente. Não era mais a Conceição que fingia não entender de negócios, nem a avó boazinha que aceitava humilhações em silêncio. Era C.A. Santos, executiva que havia construído uma empresa de 12 milhões de faturamento anual e não tinha medo de tomar decisões difíceis. A primeira decisão foi: Ricardo sairia da Metalsul. Não seria demitido discretamente, não seria transferido para outro setor. Seria exposto publicamente como o incompetente e ladrão que era, na frente de todos os funcionários que ele havia humilhado. Mas antes disso, ele precisava saber exatamente com quem estava mexendo. Liguei para Carlos e marquei uma reunião extraordinária de acionistas para segunda-feira às 15h. Todos os funcionários da Metalsul seriam convocados para uma apresentação sobre mudanças estruturais na empresa. Ricardo seria obrigado a comparecer. Afinal, como gerente geral, era seu dever estar presente. Conceição, você tem certeza? Carlos perguntou. Uma vez que fizer isso, não tem volta. Sua família vai descobrir tudo. Minha família já me perdeu quando começou a me tratar como inútil. Agora é hora de recuperar meu respeito. Domingo foi o dia mais longo da minha vida. Jantar em família, como sempre. Ricardo contando vantagens sobre como havia impedido as demissões da sexta-feira. Foi uma decisão estratégica minha, ele disse para Patrícia e as crianças. Percebi que seria melhor fazer uma reorganização mais gradual. Liderança moderna exige flexibilidade. Liderança moderna? Ele havia transformado sua própria covardia numa virtude administrativa. Que bom que você pensou nos funcionários, comentei, testando sua reação. Ah, sogra, não é questão de bondade, é gestão inteligente. Demitir todo mundo de uma vez poderia gerar instabilidade. Instabilidade.
Como se o problema fosse o timing, não o ato em si. E agora quais são os planos? Perguntou Patrícia. Reunião geral segunda-feira. Vou apresentar uma nova estrutura organizacional para toda a empresa. Vai ser histórico. Histórico mesmo. Mais do que ele imaginava. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei na cozinha planejando cada detalhe da segunda-feira. Não seria apenas uma demissão. Seria uma aula sobre respeito, dignidade e as consequências de subestimar mulheres brasileiras. Ricardo queria modernização? Eu daria a ele a modernização mais brutal de sua vida profissional. Segunda-feira, às 2h30, estacionei meu Corsa numa rua lateral da Metal Sul. Desde a janela do carro, podia ver Ricardo chegando de Honda Civic novo, o carro comprado com dinheiro roubado da empresa. Ele estava sorrindo, cumprimentando funcionários, claramente animado para sua apresentação histórica. Às 2h50, entrei pela porta principal da Metal Sul. Desta vez não precisei fingir. Usava tailleur azul marinho, cabelo solto, postura ereta. Era a dona da empresa voltando para casa depois de 6 anos de exílio voluntário. Boa tarde, disse para a recepcionista. Sou Cea Santos, da diretoria. Vim para a reunião. A moça ficou confusa. Mas, senhora, a reunião é só para funcionários internos. Eu sou funcionária interna, querida. Muito interna. Caminhei pelos corredores da Metal Sul, observando cada máquina, cada bancada, cada canto que Antônio e eu havíamos planejado juntos 2 décadas antes. Os funcionários me olhavam curiosos, alguns sussurrando, tentando descobrir quem era aquela mulher elegante que caminhava com tanta propriedade pela empresa. No auditório improvisado do refeitório, cerca de 80 funcionários aguardavam. Ricardo estava na frente, organizando papéis, preparando-se para mais uma performance de liderança moderna. Ele não me viu entrar. Estava de costas, conversando com 2 supervisores sobre a resistência dos mais velhos às mudanças necessárias. Sentei numa cadeira do fundo e esperei. Às 3 em ponto, Ricardo bateu palmas para chamar atenção. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Como vocês sabem, nossa empresa está passando por um momento de transição importante. A diretoria finalmente entendeu que precisamos modernizar nossa estrutura para competir no mercado atual. A diretoria finalmente entendeu. Como se eu fosse uma aluna lenta que havia demorado para aprender a lição dele. Por isso, nas próximas semanas, teremos algumas mudanças no quadro de funcionários. Nada drástico, apenas adequação do perfil profissional às demandas contemporâneas. Adequação do perfil profissional. Linguagem corporativa para disfarçar preconceito etário. Levantei da cadeira. O movimento foi discreto, mas suficiente para chamar a atenção de alguns funcionários próximos. Ricardo ainda não havia me notado. Continuava falando sobre otimização de recursos humanos e renovação estratégica. Caminhei lentamente pelo corredor central do auditório. A cada passo, mais pessoas me olhavam. Alguns funcionários mais antigos franziam o senho, como se reconhecessem algo familiar, mas não conseguissem identificar exatamente o que. Quando cheguei na metade do caminho, Ricardo finalmente me viu. Parou de falar no meio da frase. O rosto dele perdeu toda a cor, como se tivesse visto um fantasma, e de certa forma tinha visto mesmo. Com licença, eu disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Posso interrompê-lo por um momento? O silêncio no auditório era total. 80 funcionários olhando para a mulher desconhecida que havia acabado de transformar o gerente-geral numa estátua de sal. Senhora, Esta é uma reunião interna. Ricardo conseguiu gaguejar. Eu sei. Por isso estou aqui. Continuei caminhando até a frente do auditório. Cada passo era uma eternidade. Cada olhar, um julgamento. Quando cheguei ao lado de Ricardo, pude sentir o cheiro do medo dele. Pessoal, anunciei, virando-me para os funcionários. Meu nome é Conceição Santos. Conceição Almeida Santos. C.A. Santos, para os mais íntimos. As palavras ecoaram pelo refeitório como um terremoto silencioso. E eu sou a diretora que o Dr. Ricardo tem mencionado tanto nestas últimas semanas.
O que aconteceu nos 10 segundos seguintes à minha apresentação foi mais silencioso que velório e mais tenso que final de Copa do Mundo. 80 pares de olhos me analisando, tentando processar a informação. Ricardo parado ao meu lado como um boneco de cera, a boca entreaberta, o rosto mais branco que pano de prato. Seu Mário foi o primeiro a reagir. Levantou devagar da cadeira, tirou o boné da cabeça e fez uma pequena reverência. Dona Conceição, a senhora é a dona da Metal Sul? Sou sim, seu Mário. Sempre fui. Desde 1985, quando meu falecido marido Antônio e eu transformamos uma oficina de fundo de quintal nesta empresa. A ficha começou a cair em cascata. Dona Neuza cobriu a boca com as mãos. 2 operadores mais novos se entreolharam confusos. Os supervisores que Ricardo havia promovido pareciam ter engolido um punhado de pregos. Mas como... Ricardo finalmente conseguiu articular algumas palavras. Conceição, o que você está fazendo aqui? Conceição. Não, dona Conceição. Não, senhora Santos. Conceição, como se eu fosse uma parente distante que havia aparecido no lugar errado. Estou trabalhando, Ricardo. Fazendo o que sempre fiz, cuidando da minha empresa. Virei-me novamente para os funcionários, ignorando completamente meu genro. Pessoal, sei que isso deve estar confuso para vocês. Durante estes últimos anos, preferi ficar nos bastidores, deixando a gestão operacional nas mãos do Dr. Ricardo. Mas alguns acontecimentos recentes me trouxeram de volta. Que acontecimentos? Perguntou Dona Neuza, com a voz trêmula. Cheguei ao meu conhecimento que 17 funcionários desta empresa, funcionários experientes, dedicados, que construíram a Metal Sul junto comigo, estavam prestes a ser demitidos na sexta-feira passada. Um murmúrio percorreu o auditório. Alguns dos funcionários da lista de Ricardo se olharam com alívio e indignação misturados. 17 pessoas que seriam jogadas na rua não por incompetência, não por crise financeira, mas simplesmente por terem mais de 50 anos. O murmúrio virou resmungo baixo. Braços se cruzaram, olhares se endureceram na direção de Ricardo. Gente, Ricardo tentou retomar o controle. Vocês estão ouvindo só um lado da história. A reestruturação era necessária para... Silêncio. Minha voz cortou o ar como navalha. Quando eu quiser ouvir sua opinião, eu pergunto. Ricardo fechou a boca como criança levando bronca da mãe. E, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Como eu estava dizendo, continuei, descobri que a empresa que meu marido e eu construímos com tanto carinho estava sendo administrada por alguém que confunde modernização com crueldade. Alguém que acha que experiência é defeito e que lealdade é fraqueza. Agora os olhares estavam claramente hostis na direção do Ricardo. Seu Mário havia juntado uns 5 ou 6 colegas ao redor dele, todos de braços cruzados, esperando para ver até onde aquilo ia dar. Por isso, a partir de hoje, assumo pessoalmente a gestão da Metal Sul. Não mais através de procuradores, não mais à distância. Estou aqui, presente, olhando nos olhos de cada um de vocês. Mas, Conceição, Ricardo tentou novamente. É senhora Santos ou diretora Santos, doutor Ricardo. Lembre-se de onde está. O homem que me chamava de sogra em casa, que falava comigo como se eu fosse uma parente pobre, agora estava sendo colocado no lugar dele, na frente de 80 funcionários. Senhora Santos, ele corrigiu, tentando manter alguma dignidade. A senhora não pode simplesmente chegar aqui e mudar tudo. Existe um planejamento, existem metas. Existem mesmo. Abri a pasta que havia trazido e tirei uma folha. Suas metas dos últimos 6 meses, Dr. Ricardo. Produtividade caiu 23%. Rotatividade de funcionários aumentou 187%. Custos operacionais subiram 34%, mesmo com todos os cortes que o senhor aprovou. Li os números em voz alta, devagar, deixando cada porcentagem ecoar pelo auditório. Enquanto isso, o senhor aprovou um aumento de 35% no próprio salário e um bônus de R$22 mil para si mesmo. Agora o murmúrio virou sussurro indignado. R$22 mil era mais que o salário anual de alguns funcionários. Isso é mentira, Ricardo explodiu. Eu nunca... O senhor nunca o quê?
Tirei da pasta uma cópia da ata falsificada. Nunca forjou minha assinatura para aprovar esse bônus? Nunca usou o dinheiro da empresa para comprar um Honda Civic? Nunca chamou os funcionários mais experientes de peso morto? Ricardo olhou para a ata e empalideceu ainda mais. Se fosse possível, ele teria se tornado transparente. Pessoal, anunciei. A reunião de hoje não é sobre demissões. É sobre recuperação. Recuperação dos valores que fizeram da Metalsul uma empresa respeitada. Recuperação do respeito pelos funcionários que construíram nossa história. Aplausos começaram devagar. Primeiro seu Mário, depois Dona Neuza. Depois se espalharam pelo auditório inteiro. Não era uma ovação. Era algo mais profundo. Era o reconhecimento de que finalmente alguém estava defendendo os trabalhadores da empresa. Ricardo permaneceu parado ao meu lado, provavelmente calculando se ainda tinha alguma chance de sair daquela situação sem perder completamente a face. Não tinha. A partir de segunda-feira que vem, concluí, implementaremos algumas mudanças na estrutura da empresa. Mudanças que valorizem experiência, competência e lealdade. Os detalhes serão comunicados individualmente para cada setor. E quanto ao Dr. Ricardo? Perguntou um dos supervisores mais jovens, claramente nervoso. Olhei para meu genro, que me encarava com uma mistura de medo, raiva e incredulidade. O Dr. Ricardo continuará conosco tempo suficiente para uma transição adequada de suas responsabilidades. Era uma sentença de morte profissional, dita com a elegância de um convite para chá. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela atenção e pela paciência com essas mudanças necessárias. Os funcionários começaram a se dispersar, mas muitos se aproximaram para cumprimentar, agradecer, fazer perguntas. Era como se estivessem conhecendo uma lenda que sempre souberam que existia, mas nunca tinham visto pessoalmente. Ricardo permaneceu imóvel no mesmo lugar até o auditório se esvaziar completamente. Quando ficamos sozinhos, ele finalmente encontrou a voz. Conceição, nós precisamos conversar. Precisamos mesmo, mas não aqui, não agora. Guardei os papéis na pasta e me dirigi à saída. Amanhã, 9 da manhã, na minha sala. Sua sala? Sala da diretoria, Dr. Ricardo. Aquela que o senhor nunca viu, porque sempre achou que era ocupada por um fantasma. Saí da Metalsul naquela tarde com a sensação de ter recuperado algo que nem sabia que havia perdido. Meu próprio poder. Mas isso era apenas o começo. Agora Ricardo sabia quem eu era. O próximo passo seria mostrar exatamente do que eu era capaz. Na manhã seguinte, cheguei à Metalsul às 8h30. Queria estar instalada na sala da diretoria, que ficara fechada e sem uso desde a morte do Antônio, antes da chegada do Ricardo. Carlos havia passado o fim de semana providenciando a limpeza e reorganização do espaço. Mesa de mogno, cadeira de couro, estante cheia de manuais técnicos e códigos trabalhistas. Na parede, uma foto minha e do Antônio no dia da inauguração da primeira filial, em 1998. Eu com 41 anos, ele com 45, sorrindo como dois pernambucanos que haviam conquistado São Paulo no peito e na raça. Às 9 em ponto, Ricardo bateu na porta. Entre, disse sem levantar os olhos dos relatórios que estava analisando. Ele entrou devagar, olhando ao redor como se tivesse pisado numa dimensão paralela. Provavelmente era exatamente assim que se sentia. Sente-se, indiquei a cadeira em frente à mesa. Ricardo se sentou na beirinha da cadeira, tenso como mola de caminhão. Usava o mesmo terno azul de sempre, mas agora parecia uma fantasia mal ajustada. Conceição. Desculpa, senhora Santos. Eu preciso entender o que está acontecendo. O que está acontecendo, Dr. Ricardo, é que descobri como a minha empresa estava sendo administrada e não gostei nada do que vi. Mas por que a senhora nunca me disse que era a dona? Durante todos esses anos, o senhor me tratou como uma velha inútil que não entendia de negócios. Lembra? Sua sogra não tem cabeça para essas coisas. Gente da idade dela não consegue acompanhar o mundo moderno. Não foi isso que disse? Ricardo baixou os olhos. Eu nunca quis desrespeitá-la. Não quis? Abri uma gaveta e tirei um gravador pequeno.
Quer ouvir o que o senhor disse quinta-feira passada durante um almoço com colegas? Apertei o play. A voz do Ricardo ecoou pela sala. Essa história de demitir os velhos é genial. Você livra a empresa de gente acomodada e ainda manda um recado para o resto. Parei a gravação. Ricardo estava mais branco que a parede. Como a senhora conseguiu isso? Consegui porque decidi investigar o que realmente acontecia na empresa que meu marido morreu construindo. E descobri coisas muito interessantes sobre suas estratégias de modernização. Peguei outra pasta e espalhei documentos sobre a mesa. Relatórios de produtividade, planilhas de custos, gráficos de rotatividade. Vamos aos fatos, Dr. Ricardo. Em 18 meses de gestão, o senhor conseguiu reduzir a eficiência da empresa em quase 1/4. Demitiu 12 funcionários experientes e contratou 23 novatos que precisam de supervisão constante. Mas isso é investimento em longo prazo. Investimento? Ri sem humor. O senhor gastou R$ 43 mil em consultorias externas que não produziram um relatório sequer. Aprovou a compra de 2 computadores por R$ 18 mil, quando os modelos equivalentes custavam 12 mil. E isso sem falar no bônus que se deu usando minha assinatura falsificada. Ricardo ficou em silêncio, provavelmente tentando calcular quantas leis tinha quebrado. Senhora Santos, eu posso explicar. Pode sim, mas não para mim. Para a Polícia Federal, quando eu decidir registrar queixa por apropriação indébita e falsificação de documento. O homem praticamente derreteu na cadeira. A senhora vai me denunciar? Isso vai depender de como o senhor se comportar nas próximas semanas. Deixei a frase no ar, observando-o se contorcer psicologicamente. Era fascinante ver alguém que sempre se achara no controle descobrir que era apenas uma peça num jogo muito maior. O que a senhora quer de mim? Quero que continue trabalhando normalmente. Venha todos os dias, cumpra seu horário, mantenha as aparências. Mas todas as decisões importantes passarão por mim antes de serem implementadas. E por quanto tempo? Até eu decidir o que fazer com o senhor. Ricardo engoliu seco. E minha família? Patrícia e as crianças não sabem de nada disso. Sua família continuará não sabendo, desde que o senhor se comporte adequadamente. Afinal, não seria justo punir minha filha e meus netos pelos erros do marido e pai, não é mesmo? Era uma chantagem emocional bem calculada. Ricardo dependia da minha discrição para manter sua reputação familiar intacta. Entendido, ele murmurou. Ótimo. Agora sobre aqueles 17 funcionários que o senhor queria demitir, eu cancelo tudo. Não cancela não. O senhor vai fazer melhor que isso. Vai conversar pessoalmente com cada um deles, pedir desculpas pelo equívoco e explicar que a empresa decidiu valorizar ainda mais a experiência dos funcionários veteranos. Pedir desculpas? Pedir desculpas. E se eu ouvir de qualquer um deles que o senhor não foi convincente, nossa conversa sobre denúncia criminal vai virar realidade muito rapidamente. Ricardo assentiu como robô quebrado. Mais alguma coisa, senhora Santos? Sim, quero um relatório detalhado de todas as decisões que tomou nos últimos 6 meses. Todas. Desde contratações até a marca de papel higiênico que aprovou para os banheiros. Quero entender cada centavo que foi gasto em meu nome. Até quando? Até sexta-feira. Mas isso é impossível. Doutor Ricardo, interrompi, minha voz gelada como sorvete de açaí. Durante anos o senhor me disse que eu não entendia como o mundo funcionava. Agora é sua chance de me mostrar exatamente como o mundo funciona. Se não conseguir entregar um relatório completo até sexta, vou assumir que o senhor é incompetente demais para gerenciar nem mesmo sua própria prestação de contas. Era cruel, calculado e perfeitamente justo. Ricardo passaria o resto da semana correndo atrás de documentos, justificativas e números, sem tempo para articular qualquer reação ou estratégia de defesa. Pode ir, Dr. Ricardo, tenho outros assuntos para resolver. Ele se levantou devagar, como um homem de 90 anos. Na porta, virou-se para trás. Senhora Santos, a senhora sempre foi assim? Assim como? Assim, dura. Sorri pela primeira vez desde o início da conversa. Não, Dr. Ricardo. Eu aprendi a ser assim. E o professor foi o senhor. Depois que ele saiu,
Fiquei sozinha na sala, observando a foto minha e do Antônio. Dois jovens, cheios de sonhos, construindo uma empresa com as próprias mãos. Antônio sempre dizia que eu era forte demais para fingir ser fraca, mas que às vezes era necessário estrategicamente. Acho que agora não preciso mais fingir, meu amor, sussurrei para a foto. Do lado de fora, através da janela, podia ver Ricardo caminhando pelo pátio da empresa com a postura de um homem derrotado. Funcionários o cumprimentavam normalmente, sem saber que acabavam de presenciar o início da queda do gerente que todos respeitavam por medo. Era apenas o primeiro dia da nova administração, e eu estava apenas começando a testar até onde podia ir. Durante o resto daquela semana, implementei o que Carlos chamou de tortura psicológica chinesa versão empresarial. Nada ilegal, nada explicitamente cruel, apenas um aperto gradual e sistemático que deixava Ricardo constantemente desconfortável. Na terça-feira, institui reuniões de alinhamento estratégico, diárias às 7 da manhã. Ricardo, que estava acostumado a chegar às 9, agora precisava acordar às 5:30 para estar presente e preparado. Bom dia, Dr. Ricardo. Eu cumprimentava cordialmente às 7 em ponto. Como estão os relatórios que pedi? Estou trabalhando neles, Sra. Santos. Que bom. E aquelas conversas com os funcionários da lista de demissão? Como foram? Cada pergunta era uma cutucada na ferida. Ricardo sabia que eu tinha fontes em toda a empresa. Os próprios funcionários que agora me viam como salvadora eram meus olhos e ouvidos. Na quarta-feira, durante uma dessas reuniões matinais, deixei escapar uma informação estratégica. Ah, Dr. Ricardo, esqueci de mencionar. Recebi uma proposta interessante de um headhunter. Uma empresa concorrente está procurando um gerente geral experiente. O rosto dele se iluminou por uma fração de segundo. Não para o senhor, é claro, completei. Para substituí-lo, caso eu decidisse fazer mudanças na gerência. A luz se apagou instantaneamente. Eles ofereceram 15 mil a mais de salário do que pagamos aqui. Impressionante como o mercado valoriza a competência real, não é mesmo? Era mentira, é claro, mas Ricardo não tinha como saber. A semente da insegurança estava plantada e cresceria sozinha. Na quinta-feira, chegou o relatório que eu havia solicitado. 47 páginas de justificativas, números e tentativas desesperadas de explicar decisões inexplicáveis. Analisei tudo com Carlos naquela mesma noite. Conceição, esse homem é pior administrador do que eu imaginava, Carlos comentou, folheando os documentos. Ele aprovou a terceirização do setor de limpeza por R$ 8.000 mensais, quando os 2 funcionários internos custavam 3 mil e faziam um trabalho melhor. E o contrato de manutenção dos computadores? R$ 12.000 anuais para uma empresa que nunca tinha prestado serviço para a Metalsul. O filho do dono da empresa de manutenção é formado na mesma faculdade que Ricardo. Corrupção passiva ou apenas incompetência extrema? Em qualquer caso, material suficiente para justificar uma demissão por justa causa. Sexta-feira, chamei Ricardo para mais uma reunião matinal. Dr. Ricardo, li seu relatório com muito interesse. Obrigado, Sra. Santos. Principalmente a parte sobre os contratos de terceirização. Muito criativo da sua parte associar a empresa de limpeza à sua cunhada. Ricardo quase engasgou com o café. Como assim? A dona da Limpex Serviços é Márcia Mendes, mesma sobrenome que o seu. Coincidência interessante, não acha? Era a cunhada dele mesmo. Márcia era casada com o irmão do Ricardo, e eu havia descoberto isso através de uma simples busca nos registros da junta comercial. Sra. Santos, eu posso explicar? Pode sim. Pode explicar por que aprovou um contrato superfaturado para a empresa da sua família. Pode explicar por que demitiu 2 funcionários leais para beneficiar parentes. Pode explicar muita coisa. Deixei uma pasta fechada sobre a mesa, sem abrir. Sabe o que tem aqui dentro, Dr. Ricardo? Ele balançou a cabeça. Documentos, contratos que o senhor aprovou nos últimos 18 meses, todos analisados por auditores independentes. Todos com irregularidades que vão desde favorecimento até possível formação de esquema. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Os documentos existiam, mas o esquema era mais incompetência que malícia real. E sabe o que vou fazer com esses documentos? O que, Sra. Santos?
Ainda não decidi. Depende de como o senhor se comportar nos próximos dias. Ricardo estava suando, apesar do ar-condicionado. Senhora Santos, eu nunca quis prejudicar a empresa. Se cometi erros... Não foram erros, Dr. Ricardo. Foram escolhas. O senhor escolheu favorecer parentes em vez de funcionários competentes. Escolheu enriquecer fornecedores amigos em vez de otimizar custos. Escolheu humilhar trabalhadores experientes em vez de valorizá-los. Cada palavra era uma martelada. E agora vai escolher como quer sair desta empresa, com dignidade ou como exemplo do que acontece quando se confunde poder com impunidade. O que a senhora quer de mim? Era a segunda vez que fazia essa pergunta. A diferença é que agora ele estava genuinamente desesperado. Quero sua renúncia, Dr. Ricardo. Espontânea, elegante, sem escândalo. O senhor vai dizer que recebeu uma proposta irrecusável de outra empresa e está deixando a Metal Sul para novos desafios. E se eu não quiser renunciar? Então, segunda-feira de manhã, eu entrego estes documentos para o Ministério Público do Trabalho e para a Receita Federal. E aí, não será mais uma questão de querer ou não querer. O silêncio na sala durou quase 1 minuto. Ricardo olhava para as próprias mãos como se elas pudessem dar alguma resposta. Quanto tempo tenho para decidir? Até segunda-feira, 9 da manhã. E minha família? Sua família continuará sendo minha família, Dr. Ricardo. Patrícia é minha filha. Os meninos são meus netos. Isso não vai mudar. Mas o marido e pai que eles respeitam... Bem, isso depende de como o senhor conduzir sua saída. Era o ultimato final. Ricardo tinha um fim de semana para escolher entre renúncia voluntária com alguma dignidade preservada ou exposição pública completa. Pode ir, Dr. Ricardo. E aproveite o fim de semana para pensar bem. Às vezes, as piores decisões da nossa vida nos dão a oportunidade de tomar as melhores. Depois que ele saiu, fiquei sozinha na sala da diretoria, olhando pela janela para o movimento da Metal Sul. Funcionários entrando e saindo, máquinas funcionando, a empresa seguindo seu ritmo normal. Em 1 semana, eu havia recuperado o controle de tudo que era meu por direito. Mas a vingança ainda não estava completa. O último ato seria segunda-feira, quando Ricardo escolheria seu próprio destino. E independente da escolha dele, eu já sabia exatamente como a história terminaria. O fim de semana foi surreal. Jantar em família no sábado, como sempre, mas desta vez eu sabia que era possivelmente o último com Ricardo como genro empregado na Metal Sul. Mãe, você está estranha, Patrícia comentou enquanto servia a sobremesa. Mas, sei lá, mais confiante. É impressão sua, filha. Ricardo mal tocou na comida. Ficou o tempo todo olhando para mim como se eu fosse uma bomba que podia explodir a qualquer momento. As crianças notaram o clima tenso. Papai, por que você está tão quieto? Perguntou Maria Eduarda. Só pensando no trabalho, princesa. Trabalho. Se soubesse que o trabalho dele estava prestes a acabar, talvez pensasse em outras coisas. No domingo, decidi dar a Ricardo uma última demonstração do que estava em jogo. Liguei para ele às 7 da manhã. Ricardo, Conceição, preciso que você venha aqui em casa. Agora. Agora? Mas Conceição? Senhora Santos. E sim, agora. 1 hora depois, ele estava na minha sala pequena, ainda de pijama e chinelo, cabelo desarrumado. Sente-se, indiquei o sofá. Ricardo se sentou na beirada, claramente nervoso. Eu permaneci de pé, criando uma dinâmica de poder clara. Trouxe uma coisa para mostrar. Liguei meu notebook, tinha comprado um Dell novinho especialmente para aquele momento, e abri um arquivo de vídeo. Era uma gravação da reunião de segunda-feira anterior, quando me apresentei aos funcionários. Alguém havia filmado com o celular sem eu perceber, e Carlos conseguiu uma cópia através dos contatos dele. Assista, ordenei. Ricardo viu sua própria humilhação em alta definição. O momento em que ficou sem palavras, a cara de terror quando descobriu quem eu realmente era. Os funcionários aplaudindo minha apresentação. 5 minutos e 43 segundos de total destruição do ego. Sabe onde consegui isso, Dr. Ricardo? Não. Um dos funcionários postou no YouTube. Patroa aparece do nada e põe gerente no lugar. Já tem quase 200 visualizações. Era mentira. O vídeo existia,
mas não havia sido postado em lugar nenhum. Mas Ricardo não precisava saber disso. 200 pessoas já viram o senhor sendo humilhado publicamente. Imagina se isso se espalhar mais. Imagina se chegar aos seus amigos de faculdade, aos seus contatos profissionais, aos vizinhos. O homem ficou cinza. Literalmente cinza. O que a senhora quer? Quero que entenda que não estou brincando. Que segunda-feira não é uma negociação, é uma comunicação. O senhor vai renunciar, vai sair da Metalsul com elegância e vai manter a boca fechada sobre tudo o que aconteceu. E se eu renunciar, a senhora garante que esse vídeo não vai ser divulgado? Garanto que não será divulgado por mim. Mas não posso controlar o que os funcionários fazem nas redes sociais deles, não é mesmo? Era uma ameaça perfeita, verdadeira o suficiente para assustar, vaga o suficiente para não configurar chantagem explícita. Conceição, senhora Santos, por favor, eu tenho uma família, uma reputação. Eu também tinha, Dr. Ricardo. E isso não impediu o senhor de me chamar de velha inútil na frente dos meus netos. A ficha caiu. Finalmente, depois de uma semana inteira de pressão, Ricardo entendeu que aquilo não era sobre empresa, não era sobre dinheiro. Era sobre respeito, era sobre dignidade. Era sobre uma mulher de 52 anos que havia sido sistematicamente diminuída pelo próprio genro e decidira mostrar exatamente quem mandava. Eu peço desculpas, ele disse com a voz embargada. Peço desculpas de verdade. Eu nunca imaginei. Nunca imaginou que a velha inútil pudesse ser dona da empresa onde trabalha há 8 anos? Nunca imaginou que a sogra que despreza fosse quem assina seu salário todo mês? Nunca imaginou que suas humilhações tivessem consequências? Ricardo baixou a cabeça e começou a chorar. Não era um choro dramático. Era o choro silencioso de um homem que acabara de entender que havia destruído a própria vida por arrogância e preconceito. Segunda-feira, 9 da manhã. Repeti. Carta de renúncia na minha mesa. Motivo: nova oportunidade profissional. Agradecimentos à empresa, elogios à diretoria, transição harmoniosa. E depois? Depois o senhor vai embora. Vai procurar outro emprego, vai sustentar minha filha e meus netos honestamente, e vai aprender que mulher de 50 anos não é descarte de sociedade. Acompanhei Ricardo até a porta. Na soleira, ele se virou mais uma vez. Senhora Santos, a senhora me odeia? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei alguns segundos pensando na resposta. Não, Ricardo. Eu não odeio você. Eu só não respeito você. E responder sua pergunta nunca mais vou respeitar. Porque homem que humilha mulher por idade e que rouba da empresa que o emprega não merece respeito de ninguém. Mas podemos tentar. Não podemos tentar nada. Você teve 8 anos para tentar me tratar com dignidade. Agora, só pode tentar encontrar um emprego novo antes que eu mude de ideia sobre manter isso discreto. Ricardo saiu de casa cabisbaixo, dirigindo devagar como se tivesse levado uma surra. Eu fiquei na janela observando até o Honda Civic, comprado com dinheiro roubado da empresa, sumir na esquina. Segunda-feira seria o último ato da peça. O momento em que Ricardo escolheria seu próprio final. Dignidade precária ou humilhação completa. Mas, de qualquer forma, a vingança já estava consumada. A velha inútil havia provado ser mais inteligente, mais poderosa e infinitamente mais perigosa do que qualquer um da família imaginava. E isso era apenas o começo da nova Conceição Santos. Segunda-feira, 8h45 da manhã. Cheguei a Metalsul 15 minutos antes do prazo que havia dado para Ricardo. Queria estar instalada na sala da diretoria, preparada para qualquer cenário. Carlos já estava me esperando com uma xícara de café forte e os documentos organizados sobre a mesa. Conceição, ele vai renunciar ou vamos ter que partir para o confronto direto? Sinceramente, não sei. Ricardo é orgulhoso demais para aceitar derrota facilmente, mas covarde demais para enfrentar as consequências das próprias escolhas. Às 9 em ponto, bateram na porta. Entre. Ricardo apareceu com uma folha de papel na mão. Estava vestido formalmente, terno azul marinho, gravata, sapatos engraxados, como se fosse uma entrevista de emprego ou um funeral. De certa forma, era os dois. Bom dia, senhora Santos.
Bom dia, Dr. Ricardo. Imagino que tenha uma decisão para comunicar. Ele se aproximou da mesa e estendeu a folha de papel. Peguei sem pressa, li cada linha com atenção teatral. Carta de renúncia, motivo: oportunidade profissional irrecusável em empresa do setor. Agradecimentos pela experiência adquirida na Metalsul. Disponibilidade para transição de 15 dias. Era exatamente o que eu havia pedido. Formal, elegante, sem dramas. Perfeito, Dr. Ricardo. Aceito sua renúncia, obviamente. Obrigado. Mas alguma coisa no tom dele me incomodou. Era submisso demais, resignado demais. Ricardo era arrogante por natureza. Aceitar derrota sem lutar não combinava com o perfil psicológico dele. Posso fazer uma pergunta, Dr. Ricardo? Claro. Qual é a empresa que fez essa proposta irrecusável? Pausa longa demais. Uma empresa do ramo automobilístico, em Campinas. Nome? Autopeças Moderna, mentira deslavada. Eu conhecia todas as empresas significativas do setor em São Paulo e região. Autopeças Moderna não existia. Interessante. E quando começará lá? Mês que vem. Salário melhor? Muito melhor. Ricardo estava mentindo sobre tudo. Não tinha emprego novo, não tinha proposta, não tinha nada, mas estava fingindo para manter alguma dignidade na saída. Isso me deixou genuinamente triste. Durante toda aquela semana de pressão psicológica, eu havia esperado que ele mostrasse algum sinal de caráter, alguma reação de homem honesto. Em vez disso, continuava mentindo até o último minuto. Que ótimo para o senhor! E Patrícia e as crianças? Como reagiram à mudança? Ainda não contei. Vou falar hoje à noite. Entendo. Levantei da cadeira e caminhei até a janela. Dr. Ricardo, posso dar um conselho? Por favor. Quando contar para minha filha sobre sua nova oportunidade profissional, seja honesto. Não invente detalhes que não existem. Patrícia não é boba e mentiras sempre vêm à tona cedo ou tarde. O recado estava dado. Eu sabia que ele estava mentindo, mas não ia expô-lo na frente da família. Pelo menos não ainda. Entendido, senhora Santos. Ótimo. Então está acertado. Sua última semana será esta. Sexta-feira é seu último dia. Obrigado pela compreensão. Ricardo se dirigiu à porta, mas parou na metade do caminho. Senhora Santos? Sim. A senhora vai contar para a Patrícia sobre tudo o que aconteceu? Era a pergunta que eu estava esperando desde segunda-feira anterior. A pergunta que definiria se Ricardo sairia como vítima de circunstâncias ou como culpado de má gestão. Isso depende de como o senhor se comportar durante estes últimos dias, Dr. Ricardo. Se fizer uma transição profissional e discreta, não vejo motivo para envolver a família em detalhes empresariais. Alívio visível no rosto dele. Mas se tentar alguma sabotagem, se falar mal da empresa para os funcionários, se criar qualquer tipo de problema, bem, aí nossa conversa com Patrícia vai ser muito mais detalhada. Entendido. Pode ir. Tenho reunião com o pessoal da contabilidade em 10 minutos. Depois que Ricardo saiu, Carlos balançou a cabeça. Conceição, você está sendo generosa demais com esse homem. Estou sendo estratégica, Carlos. Se eu destruir Ricardo completamente, prejudico Patrícia e as crianças. Eles não têm culpa da arrogância dele. E se ele arranjar problemas durante esses últimos dias? Sorri pela primeira vez naquela manhã. Aí eu mostro para ele o que acontece quando se mexe com matriarca brasileira que não está mais com paciência para jogos. O resto da manhã passou tranquilo. Reuni os supervisores, expliquei que haveria mudanças na gerência, mas que a empresa continuaria operando normalmente. A maioria demonstrou alívio discreto. Ricardo não era querido entre os funcionários. Na hora do almoço, fui ao refeitório da empresa. Queria almoçar com os funcionários, como fazia nos primeiros anos da Metalsul. Seu Mário me viu e fez sinal para sentar na mesa dele. Dona Conceição, a senhora vai assumir a gerência agora? Vou assumir a diretoria, seu Mário. A gerência será ocupada por alguém que entenda que experiência é patrimônio, não problema. E o Dr. Ricardo? Dr. Ricardo recebeu uma proposta melhor em outra empresa. Vai sair sexta-feira. Dona Neuza, que estava na mesa ao lado, se aproximou. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode sim. A senhora sempre foi a dona da empresa?
Sempre, Dona Neuza, desde 1985. E por que nunca disse nada? Era uma pergunta justa, que merecia uma resposta honesta. Porque achei que seria melhor deixar os homens pensarem que estavam no comando. Menos conflito, menos ego ferido. Mas descobri que às vezes é preciso mostrar quem realmente manda. A senhora fez certo, disse seu Mário. Homem que não respeita a experiência não merece estar em posição de comando. O resto do almoço foi uma catarse coletiva. Funcionários contando histórias de desrespeito que haviam sofrido de Ricardo, decisões estúpidas que ele havia tomado, promessas que não cumpriu. Era como se toda a empresa estivesse finalmente livre para respirar. E eu estava começando a entender que minha vingança havia sido maior do que imaginava. Não havia apenas punido Ricardo, havia libertado uma empresa inteira de um tirano incompetente. Às 4 da tarde, passei pela sala que Ricardo dividia com 2 supervisores. Ele estava arrumando suas coisas pessoais numa caixa de papelão. Poucos objetos, uma caneca, um porta-retratos, alguns livros de administração. 8 anos de trabalho cabendo numa caixa pequena. Por um momento, quase senti pena dele. Quase. Sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Era o último dia de Ricardo na Metal Sul, e eu havia planejado algo especial para marcar a ocasião. Uma reunião geral com todos os funcionários às 4 da tarde. Oficialmente, para apresentar o novo modelo de gestão da empresa. Oficiosamente, para encerrar definitivamente o capítulo Ricardo Mendes. Durante toda a semana, ele havia se comportado como um cordeiro. Cumpriu horários, não criou problemas, fez a transição das pendências com eficiência profissional. Quase parecia um funcionário competente. Mas eu sabia que por dentro ele estava fervendo. Homens como Ricardo não aceitam derrota facilmente. Eles apenas esperam a oportunidade certa para o contra-ataque. A oportunidade chegou na quinta-feira. Carlos me ligou às 7 da noite. Conceição, temos um problema. Ricardo esteve na empresa depois do expediente ontem. O vigilante noturno disse que ele ficou até quase meia-noite, mexendo no computador da administração. Fazendo o quê? Não sabemos, mas ele levou uma pasta cheia de documentos quando saiu. Cópias. Ricardo estava levando cópias de tudo que pudesse usar contra mim ou contra a empresa. Contratos, relatórios financeiros, dados de funcionários. Material para chantagem ou sabotagem futura. Carlos, você tem como descobrir exatamente o que ele copiou? Posso tentar. O computador deve ter histórico de impressões e acessos a arquivos. Tenta. E se descobrir alguma coisa grave, me liga imediatamente. Na sexta de manhã, Carlos me ligou às 6h30. Conceição, ele copiou tudo. Relatórios financeiros dos últimos 5 anos, dados pessoais dos funcionários, correspondências com fornecedores, até mesmo os documentos que provam suas próprias irregularidades. Ele é louco? Não, é inteligente. Se você tentar processá-lo por má gestão, ele vai alegar que estava seguindo orientações da diretoria. E vai usar esses documentos para provar que conhecia detalhes financeiros que só alguém da diretoria poderia ter passado para ele. Era genial e perverso. Ricardo estava criando uma versão alternativa da história onde ele era apenas um funcionário obediente seguindo ordens da misteriosa diretoria. E eu seria a vilã que o usou como bode expiatório. E os dados dos funcionários? Esses são mais perigosos. Ele pode vender para concorrentes, usar para aliciar nosso pessoal ou simplesmente vazar para criar problemas trabalhistas. Ricardo havia quebrado a trégua. Depois de uma semana inteira de comportamento exemplar, mostrou sua verdadeira natureza no último momento. Carlos, muda o horário da reunião de hoje. Em vez de 4 da tarde, vai ser às 2. E convoca todo mundo, inclusive Ricardo. O que você vai fazer? Vou mostrar para esse menino o que acontece quando se mexe com matriarca que perdeu a paciência. Às 2 da tarde, o auditório improvisado estava lotado. Todos os funcionários da Metal Sul, inclusive Ricardo, que chegou pontualmente com pasta executiva e postura confiante. Claramente, ele achava que tinha algum trunfo na manga. Boa tarde, pessoal, comecei. Hoje marca o fim de uma era na Metal Sul. O Dr. Ricardo está deixando a empresa para seguir novos caminhos profissionais. Aplausos educados.
Ricardo acenou com falsa modéstia. Mas antes de darmos adeus ao nosso ex-gerente, gostaria de esclarecer algumas questões que chegaram ao meu conhecimento. O sorriso do Ricardo vacilou. Ontem à noite, câmeras de segurança flagraram uma pessoa entrando na empresa fora do horário de expediente e copiando documentos confidenciais sem autorização. Silêncio mortal no auditório. Ricardo ficou branco como papel. Essa pessoa violou a política de segurança da empresa, o código de ética profissional e provavelmente algumas leis sobre proteção de dados. Tirei um envelope da pasta e ergui no ar. Aqui estão as imagens das câmeras de segurança. Muito claras, muito definidas. Impossível negar. Era blefe parcial. As imagens existiam, mas eram granuladas e mal iluminadas. Mas Ricardo não sabia disso. Senhora Santos, ele gaguejou. Eu posso explicar? Pode sim, Dr. Ricardo. Pode explicar na frente de todos os seus ex-colegas por que achou que tinha direito de roubar informações confidenciais da empresa. Eu não roubei nada, só peguei cópias de documentos que o quê? Que provavam suas irregularidades? Que mostravam os esquemas que montou com fornecedores? Que continham dados pessoais de funcionários? Cada pergunta era uma martelada. Os funcionários começaram a murmurar entre si, claramente chocados. Ou talvez o senhor pensasse em usar essas informações para chantagear a empresa depois de sair? Para vender segredos comerciais para concorrentes? Para aliciar nossos funcionários? Não, eu nunca faria isso. Nunca. Abri outra pasta e tirei uma folha. Então pode explicar por que na quarta-feira o senhor ligou para 3 empresas concorrentes oferecendo informações valiosas sobre processos internos da Metalsul? Outra mentira. Mas baseada em probabilidade alta, homens como Ricardo sempre tentam se vender através de informações privilegiadas. O tiro acertou o alvo. Ricardo ficou petrificado. Doutor Ricardo, continuei, agora com voz gelada. Durante 8 anos, esta empresa pagou seu salário, ofereceu plano de saúde para sua família, deu oportunidades de crescimento profissional. E assim que resolve sair, sua gratidão é tentar prejudicar os mesmos colegas que trabalharam ao seu lado? O auditório estava em silêncio absoluto. 80 pessoas observando um homem sendo desmontado publicamente. Pessoal, me dirigi aos funcionários. É por isso que às vezes é necessário fazer mudanças drásticas na gestão. Porque alguns people confundem oportunidade com direito, confundem confiança com ingenuidade. Olhei diretamente para Ricardo. E confundem mulher de 50 anos com velha inútil. A última frase ecoou pelo auditório como um trovão. Finalmente, todos entenderam que aquilo não era sobre gestão empresarial. Era sobre respeito, dignidade e as consequências de humilhar quem não deveria ser humilhado. Ricardo estava literalmente tremendo. Doutor Ricardo, anunciei solenemente, sua demissão está cancelada. Ele olhou para mim com uma mistura de esperança e confusão. Em vez de renúncia, será demissão por justa causa. Motivo: violação de confidencialidade, tentativa de apropriação de informações sigilosas e quebra de código de ética empresarial. Demissão por justa causa significava perda de todos os direitos trabalhistas. Sem aviso prévio, sem 13º proporcional, sem férias, sem FGTS. Nada. E, obviamente, todos os documentos copiados ilegalmente serão recuperados através de medida judicial, se necessário. Ricardo desabou na cadeira como um boneco de pano furado. Podem ir, pessoal. E obrigada pela atenção durante este processo de modernização da empresa. Os funcionários saíram comentando em voz baixa, claramente impressionados com o que haviam presenciado. Ricardo permaneceu sentado, olhando para o chão. Quando ficamos sozinhos, me aproximei dele. Doutor Ricardo? Ele levantou os olhos completamente derrotado. A próxima vez que chamar uma mulher de velha inútil, certifique-se de que ela realmente seja inútil. Era a última palavra. A vingança estava completa. Ricardo saiu da Metalsul naquela sexta-feira, carregando apenas uma caixa com seus pertences pessoais e uma carta de demissão por justa causa que o marcaria profissionalmente pelo resto da vida. Não houve despedidas emotivas, não houve agradecimentos por anos de serviço.
Apenas o silêncio constrangedor de um homem que havia perdido tudo por arrogância e ganância. Do lado de fora da empresa, através da janela da diretoria, vi quando ele colocou a caixa no porta-malas do Honda Civic. Suas mãos tremiam. Por alguns minutos, ficou parado ao lado do carro, como se não soubesse para onde ir. Pela primeira vez em 2 semanas, senti algo parecido com pena dele. Mas pena não desfaz 8 anos de humilhações. O telefone da minha sala tocou às 5 da tarde. Senhora Santos, aqui é Patrícia, minha filha. A conversa que eu mais temia. Oi, filha. Mãe, o Ricardo chegou em casa agora há pouco, todo estranho. Disse que foi demitido da empresa. A senhora sabe alguma coisa sobre isso? Momento da verdade. Como explicar para uma filha que você destruiu profissionalmente o marido dela? Sei sim, Patrícia. Pode vir aqui em casa? É melhor conversarmos pessoalmente. Vou agora. 1 hora depois, Patrícia estava na minha sala, sentada no mesmo sofá onde Ricardo havia recebido o ultimato no domingo anterior. Mãe, o que está acontecendo? O Ricardo disse que foi demitido injustamente, que a diretoria da empresa dele inventou acusações falsas. Patrícia, preciso te contar uma coisa que você não sabe, e preciso que você me ouça até o final antes de fazer qualquer julgamento. Estou ouvindo. Respirei fundo e comecei. Filha, a Metal Sul, a empresa onde Ricardo trabalhava, é minha. Patrícia me olhou como se eu tivesse falado em japonês. Como assim sua? Minha e do seu pai. Nós construímos aquela empresa juntos a partir de 1985. Quando ele morreu, eu herdei 78% das cotas. Mas mãe, como? Por que nunca disse nada? Porque achei que seria melhor. Deixar os homens pensarem que estavam no comando, evitar conflitos familiares, viver uma vida mais simples. Patrícia ficou em silêncio por quase 1 minuto, processando a informação. A senhora sempre foi rica? Não rica, filha, mas sempre tive condições financeiras bem melhores do que vocês imaginavam. E o Ricardo? Ele sabia? Descobriu segunda-feira passada, na mesma semana em que descobri que ele estava planejando demitir 17 funcionários experientes só por terem mais de 50 anos. Contei tudo. As humilhações que sofri durante anos, os comentários sobre velha inútil, as irregularidades administrativas que ele cometeu, o dinheiro que desviou, os documentos que falsificou. E ontem à noite, ele invadiu a empresa e roubou informações confidenciais. Provavelmente para tentar me chantagear ou vender para concorrentes. Patrícia ouvia tudo, com uma expressão que mudava de surpresa para vergonha, de vergonha para raiva, de raiva para decepção. Mãe, por que a senhora nunca me contou que ele tratava a senhora mal? Porque ele é seu marido, pai dos meus netos. Eu não queria criar problemas na sua família. Mas agora criou. Agora ele criou, filha. Eu só respondi à altura. Patrícia ficou calada por vários minutos. Quando voltou a falar, sua voz estava embargada. Mãe, eu não sabia. Juro por Deus que não sabia que ele tratava a senhora assim. Se soubesse... O que você faria, Patrícia? Brigar com seu marido por causa da sua mãe? Correr o risco de separação por minha causa? Faria sim. A senhora é minha mãe. E ele é o pai dos seus filhos. Não era uma escolha fácil para você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da Patrícia. Mãe, desculpa. Desculpa por não ter percebido, por não ter defendido a senhora, por ter deixado isso acontecer. Filha, você não tem culpa de nada. Ricardo é adulto, sabia exatamente o que estava fazendo. E agora? O que vai acontecer com a gente? Era a pergunta que eu esperava desde o início de toda essa história. Isso depende de vocês, Patrícia. Você e as crianças sempre terão meu apoio, independente do que o Ricardo fizer. Vocês são minha família. E ele? Ele vai ter que reconstruir a vida profissional. Espero que aprenda alguma coisa com essa experiência. A senhora vai processar ele? Não, se ele se comportar. Mas se tentar prejudicar a empresa ou os funcionários, aí não posso garantir nada. Patrícia assentiu, enxugando os olhos. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora se sente bem com o que fez? Era a pergunta mais difícil de toda a conversa. Uma pergunta sobre moralidade, sobre justiça, sobre os limites da vingança.
Filha, durante 8 anos eu aguentei humilhações em silêncio. Fingi ser dependente financeiramente do meu genro. Deixei ele me tratar como incapaz na frente dos meus próprios netos. Tudo para manter a paz na família. Levantei e caminhei até a janela. Mas quando descobri que ele ia demitir 17 pessoas trabalhadoras só por preconceito etário, usando o dinheiro da minha empresa, aí não pude mais fingir que era só questão pessoal. Virei-me para Patrícia. Então sim, filha, me sinto bem com o que fiz, porque finalmente mostrei que mulher de 50 anos não é descarte da sociedade e que respeito não é favor, é obrigação. Patrícia se levantou e me abraçou. Mãe, eu te admiro e me orgulho da senhora. Obrigada, filha. E mãe, que foi? Pode me ensinar a ser dona de empresa? Acho que está na hora de eu aprender a trabalhar de verdade. Sorri pela primeira vez em 2 semanas. Pode sim, filha. Pode sim. Naquele momento, entendi que minha vingança havia produzido algo que eu não esperava. Não apenas a destruição de um homem arrogante, mas o crescimento de uma filha que finalmente queria conhecer a verdadeira mãe. E isso valia mais que qualquer satisfação pessoal. Hoje, 15 anos depois daquela sexta-feira de março de 2010, quando me sento na varanda do meu apartamento no Tatuapé, o mesmo apartamento onde fingia ser uma viúva simples, reflito sobre o preço que paguei pela minha vingança. Não falo do preço financeiro. A Metal Sul prosperou sob minha gestão direta. Faturamento atual, 28 milhões anuais. Funcionários, 185. Filiais, 5. Números que qualquer empresário respeitaria. Falo do preço emocional. Das mudanças que acontecem dentro de uma pessoa quando ela decide parar de fingir ser inofensiva. Ricardo nunca mais conseguiu um emprego na área. Seu nome ficou marcado no setor automotivo como o gerente que foi demitido por justa causa da Metal Sul. Tentou abrir um negócio próprio, uma loja de autopeças, mas faliu em 8 meses. Hoje trabalha como vendedor numa concessionária em Osasco, ganhando 1/3 do que ganhava comigo. Patrícia se separou dele em 2012. Não por minha causa, mas porque descobriu que, além de tudo, ele havia escondido dívidas de 15 mil reais no cartão de crédito. Dívidas contraídas durante o período em que trabalhava na Metal Sul, quando se achava rico e poderoso. Mãe, ela me disse na época, não consigo mais confiar nele. Se mentiu sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre como tratava a senhora, sobre o que mais mentiu? Era uma pergunta justa. Casamento sem confiança é como empresa sem dinheiro. Falência é questão de tempo. Meus netos, João e Maria Eduarda, hoje com 25 e 22 anos, me chamam de vovó presidente. Cresceram sabendo que a avó que fazia brigadeiro também comandava uma empresa. Aprenderam que mulher pode ser doce e implacável ao mesmo tempo, dependendo da necessidade. João se formou em engenharia e trabalha comigo na Metal Sul. Não por favorecimento familiar, mas porque fez questão de começar como estagiário e subir na hierarquia. Vovó, se a senhora construiu isso sem ajuda de ninguém, eu posso pelo menos provar que mereço estar aqui. Ele disse quando completou 18 anos. Maria Eduarda escolheu outro caminho. Formou-se em Direito e montou um escritório especializado em direitos trabalhistas. Alguém precisa defender os funcionários como a senhora defendeu os da Metal Sul, ela explicou. Mas de forma legal, através dos tribunais. Eles respeitam o que fiz, mas carregam uma perspectiva diferente sobre justiça e vingança. Uma perspectiva que talvez seja mais evoluída que a minha. Porque a verdade é que eu mudei depois daquela sexta-feira. Não voltei a ser a Conceição boazinha que fingia não entender de negócios. Continuei sendo C.A. Santos, a executiva que não tolera incompetência ou desrespeito. Na empresa, sou respeitada, mas também temida. Funcionários fazem o trabalho direito porque sabem que não aceito amadorismo. Fornecedores cumprem prazos porque sabem que não perdoo atrasos. Concorrentes nos respeitam porque sabem que não brincamos com negócios. Mas às vezes, nas reuniões de diretoria, quando vejo um funcionário mais jovem tremer ao apresentar relatórios, me pergunto se não me tornei uma versão feminina do que combati no Ricardo. A diferença é que eu construí a empresa. Eu conheço cada parafuso, cada processo, cada funcionário.
Quando sou dura, é com conhecimento de causa. Quando tomo decisões difíceis, é com responsabilidade por 185 famílias que dependem da Metalsul. Mas será que isso justifica o medo que às vezes vejo nos olhos das pessoas? Dr. Carlos Drummond, hoje com 78 anos, continua sendo meu advogado e conselheiro. Ano passado, durante uma reunião sobre expansão da empresa, ele me fez uma observação perturbadora. Conceição, você percebe que fala dos funcionários da mesma forma que uma general fala de soldados? Com carinho, mas como se fossem peças num tabuleiro. E há algo errado nisso, Carlos? Não sei. Mas a Conceição que conheci 20 anos atrás via os funcionários como família. A de hoje os vê como responsabilidades. A observação me incomodou por semanas, porque era verdadeira. Durante anos, fingi ser fraca para manter paz familiar. Mas quando finalmente mostrei minha força, descobri que é difícil controlá-la. Poder é viciante, especialmente para quem passou décadas sem exercê-lo. Hoje, quando recebo relatórios sobre produtividade, quando analiso currículos para contratação, quando tomo decisões que afetam dezenas de pessoas, faço tudo com competência e eficiência. Mas às vezes sinto falta da Conceição que chorava vendo novela, que se emocionava com festa de aniversário dos funcionários, que tratava erro como oportunidade de aprendizado em vez de motivo para a demissão. Não me arrependo do que fiz com Ricardo. Ele mereceu cada consequência que sofreu. Homem que humilha mulher por idade, que rouba da empresa que o emprega, que despreza funcionários experientes, esse homem precisa aprender na dor. Mas às vezes me pergunto se no processo de me vingar dele, não perdi uma parte de mim mesma que era boa e necessária. A parte que acreditava que as pessoas podiam mudar. A parte que perdoava erros humanos. A parte que via o mundo em tons de cinza, em vez de preto e branco. Será que para me tornar forte, precisei me tornar dura? Será que para conquistar respeito, precisei inspirar medo? Será que para ser levada a sério no mundo dos negócios, precisei deixar de ser humana nas relações pessoais? São perguntas que não têm respostas fáceis. O que sei é que hoje, 15 anos depois, quando olho no espelho, vejo uma mulher que ninguém jamais chamaria de velha inútil. Vejo alguém que construiu um império empresarial, que sustenta 185 famílias, que é respeitada no setor automotivo brasileiro. Mas também vejo alguém que inspira mais admiração que afeto. Alguém que é procurada quando há problemas para resolver, mas não quando há alegrias para compartilhar. E às vezes, nas noites silenciosas do Tatuapé, me pergunto se a vingança valeu o preço que paguei por ela. A resposta sempre é a mesma. Não sei, mas sei que não voltaria atrás. Se você chegou até aqui ouvindo minha história, provavelmente está se perguntando se eu sou heroína ou vilã. Se o que fiz foi justiça ou crueldade. Se existe diferença entre vingança e correção de rumo. Deixe-me te contar um segredo. Eu também não sei. Durante 15 anos, tentei encontrar a resposta certa para essa pergunta. Conversei com psicólogos, li livros sobre moral e ética, consultei padres e pastores. Todos me deram respostas diferentes, todas igualmente insatisfatórias. Os psicólogos dizem que agi por necessidade de autoafirmação após trauma psicológico prolongado. Os livros falam sobre justiça restaurativa versus justiça punitiva. Os religiosos citam versículos sobre perdão e outros sobre o salário do pecado. Mas nenhuma dessas explicações toca no cerne da questão. O que fazer quando o mundo te ensina que ser boa é ser boba? Porque foi isso que aconteceu comigo. Durante décadas fui boa. Cuidei dos outros, coloquei a família em primeiro lugar, fingi ser menos inteligente para não ferir egos masculinos. E qual foi o resultado? Humilhação sistemática até o dia em que decidi revelar quem eu realmente era. A sociedade brasileira, principalmente para mulheres da minha geração, nos ensina que bondade é sinônimo de fraqueza, que perdoar é virtude mesmo quando o perdão não é merecido, que mulher forte é problema, mulher rica é ameaça, mulher mais velha é descarte. Pois bem, eu decidi não aceitar essas regras.
E isso me transformou em algo que eu mesma não reconheço completamente. Mas vou te dizer uma coisa que talvez te incomode. Eu não me arrependo. Quando vejo Ricardo vendendo carro em Osasco, trabalhando para outro patrão, recebendo ordens de pessoas mais jovens que ele, sinto uma satisfação escura e profunda. Não é alegria, é algo mais primitivo. É a sensação de que, finalmente, depois de 52 anos de vida, alguém pagou o preço por me desrespeitar. Quando vejo meus funcionários me cumprimentando no corredor da empresa, com mistura de respeito e nervosismo, não sinto remorso. Sinto controle. E controle, para quem passou décadas fingindo não ter poder, é uma droga poderosa. Quando vejo minha filha e meus netos falando de mim como uma mulher forte que não aceita desaforo, não questiono se preferia ser lembrada como a vovó boazinha que fazia brigadeiro. Prefiro o respeito ao afeto condescendente. Isso me faz uma pessoa ruim? Talvez. Provavelmente. Mas me faz uma pessoa respeitada. E na minha experiência, respeito dura mais que simpatia. Agora deixe-me dar um conselho, principalmente se você é mulher brasileira de qualquer idade. Nunca revele todo o seu poder de uma vez. Mantenha sempre algumas cartas na manga, porque o dia em que você mais precisar delas pode chegar quando menos esperar. Se alguém te chamar de inútil por causa da sua idade, investigue a vida dessa pessoa antes de reagir. Descubra vulnerabilidades, mapeie dependências, identifique pontos fracos. Vingança sem planejamento é apenas birra. Se alguém tentar te diminuir profissionalmente, não confronte imediatamente. Documente tudo, colete evidências, construa um caso sólido. Justiça emocional é satisfatória, mas justiça técnica é devastadora. Se alguém achar que você é fraca demais para revidar, deixe essa pessoa acreditar nisso até o momento certo. Elemento surpresa é a arma mais poderosa que existe. E, principalmente, nunca, jamais, aceite humilhação em nome da harmonia familiar. Família que não te respeita não é família, é plateia para sua própria degradação. Eu aprendi isso aos 52 anos. Você pode aprender antes. Será que essas são lições moralmente questionáveis? Claro que são. Será que criam um mundo mais cruel e calculista? Provavelmente. Será que transformam pessoas bondosas em criaturas frias e manipuladoras? Possivelmente. Mas sabem o que também fazem? Garantem que mulheres brasileiras não sejam pisoteadas por homens que confundem idade com incapacidade, experiência com obsolescência, gentileza com estupidez. E para mim, isso vale qualquer preço moral que eu tenha pagado. Hoje, quando jovens empresárias me procuram pedindo conselhos sobre como lidar com preconceito etário no mercado de trabalho, eu digo a mesma coisa que estou dizendo para você. Seja implacável. Não porque é bonito, mas porque funciona. Quando funcionárias me perguntam como fazer carreira em ambiente machista, eu respondo: seja melhor que eles em tudo. E quando for melhor, não tenha medo de mostrar. Quando netas de amigas me questionam sobre relacionamentos e casamento, eu adverto: nunca dependam financeiramente de homem. Tenham sempre seu próprio dinheiro, sua própria empresa, seu próprio poder. Porque no dia em que precisarem se defender, só vocês mesmas poderão fazê-lo. São conselhos duros? São. São conselhos que podem criar uma geração de mulheres mais calculistas e menos confiantes? Talvez. Mas são conselhos que podem evitar que outras mulheres passem 8 anos ouvindo que são velhas inúteis na própria casa. E isso, para mim, justifica qualquer dureza. Minha história não tem moral da história no sentido tradicional. Não termina com "e foram felizes para sempre", nem com "crime não compensa". Termina com uma pergunta que cada um de vocês vai ter que responder sozinho. O que você está disposto a fazer para conquistar o respeito que merece? Eu sei o que fiz. E não me arrependo.